Eu saí para trabalhar como em qualquer outro dia. A rotina era previsível, quase automática, mas algo me fez voltar mais cedo. Um compromisso cancelado, uma sensação estranha, um pressentimento que não consegui ignorar. Quando abri a porta de casa, o silêncio parecia errado. Vozes abafadas vinham do banheiro. Meu coração começou a acelerar antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Foi ali que descobri. Meu marido estava na banheira com a minha própria irmã. O choque foi tão grande que meu corpo reagiu antes da minha mente. Tranquei a porta do banheiro por fora, com as mãos tremendo, enquanto eles gritavam lá dentro, pedindo para eu abrir, tentando explicar o inexplicável. Sem discutir, sem chorar. Peguei o celular e liguei para o marido da minha irmã. Ele morava a apenas 10 minutos dali. Minha voz saiu firme, quase fria, quando disse que ele precisava vir agora, e que entenderia tudo ao chegar. Meu nome é Márcia. Tenho 58 anos e sempre fui a irmã responsável, a que cuidava, a que segurava as pontas, enquanto Patrícia, minha irmã mais nova, vivia de aparências e caprichos. Eu construí uma vida sólida ao lado de Roberto, ou pelo menos era isso que eu acreditava. 32 anos de casamento, 3 décadas de café da manhã juntos, de contas divididas, de planos compartilhados. Roberto era arquiteto. Eu trabalhava como contadora em um escritório no centro de São Paulo. Nossa rotina era confortável, talvez confortável demais. Patrícia sempre foi diferente de mim. 5 anos mais nova, ela tinha aquele brilho que chamava atenção em qualquer lugar. Cabelos sempre impecáveis, unhas feitas, roupas de marca. Casou-se com Mauro há 15 anos, um empresário do ramo de importação, dinheiro farto, mas presença escassa. Ele viajava muito. Patrícia reclamava da solidão, mas nunca recusava os cartões de crédito sem limite. E eu, como sempre, estava ali para ouvir, para acolher, para ser a irmã mais velha que entendia tudo. Que idiota eu fui. Os sinais estavam todos ali. Eu só não quis ver. Comecei a notar há uns 6 meses. Pequenas coisas que, isoladas, não significavam nada, mas juntas formavam um mapa que eu me recusei a ler. Roberto passou a sair mais cedo de casa. Reunião com cliente, ele dizia. Voltava com um sorriso estranho nos lábios, um sorriso que eu não reconhecia mais. O celular dele, que antes ficava largado em qualquer lugar, agora vivia colado no bolso. Notificações no silencioso, tela sempre virada para baixo. E Patrícia começou a aparecer mais, muito mais. Vim tomar um café com você, Má. Ela dizia, entrando pela porta como se fosse a dona da casa. Roberto estava sempre em casa nesses dias, sempre disponível para uma conversa, para uma risada. Os dois se entendiam tão bem, compartilhavam piadas internas, trocavam olhares que eu tentava interpretar como cumplicidade familiar. Eu me convencia de que estava sendo paranoica, de que meu casamento estava sólido, de que minha irmã jamais seria capaz de algo assim. Jamais. Houve um jantar 3 meses atrás. Nós 4. Eu, Roberto, Patrícia e Mauro. Churrasco no nosso quintal. Cerveja gelada. Música ambiente. Mauro estava cansado de uma viagem para o Paraguai. Dormiu na cadeira logo depois de comer. Eu fui para a cozinha lavar a louça. Quando voltei, eles estavam encostados demais. Roberto e Patrícia, sentados lado a lado na espreguiçadeira, conversando baixinho. Ela ria daquela forma exagerada, tocando o braço dele. Ele não se afastava. Senti algo estranho no peito, uma pontada, mas engoli seco e fingi que não tinha visto nada. Está tudo bem? Roberto perguntou quando me viu parada ali, olhando. Tudo, menti. Naquela noite, deitada ao lado dele, tentei dormir, mas as imagens voltavam. Os risos, os toques, o jeito como ele olhava para ela. Eu deveria ter perguntado. Deveria ter confrontado, mas tive medo da resposta. Tive medo de destruir tudo por causa de uma suspeita, de um pressentimento, de uma intuição que eu não conseguia provar. Então fingi que estava tudo bem. Voltei à rotina, aos cafés da manhã silenciosos, ao trabalho, às conversas superficiais antes de dormir. Até aquela terça-feira. Eu tinha uma reunião importante marcada para as 10 da manhã. Cliente grande, apresentação de balanço fiscal. Saí de casa às 7h30, como sempre. Roberto ainda estava de pijama, tomando café. Beijei seu rosto distraidamente e fui embora. Às 8h40, recebi a mensagem. Cliente cancelou. Reagendaremos para a semana que vem.
Não pensei 2 vezes. Voltei para casa. Precisava aproveitar a manhã livre para organizar uns documentos, para descansar, para fazer qualquer coisa que não fosse ficar presa no trânsito de São Paulo. Quando parei o carro na garagem, notei outro carro estacionado na rua. Um SUV preto. Conhecia aquele carro. Era da Patrícia. Deve ter vindo visitar, pensei. Mas algo no meu estômago se revirou. Ela nunca vinha tão cedo. E por que não me avisou? Entrei pela porta da frente. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Deixei a bolsa no sofá. Ouvi um barulho de água. E então, vozes. Vozes abafadas, vindas do banheiro da suíte. Meu banheiro. Minha suíte. Minha casa. Subi as escadas devagar. Cada degrau parecia uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu achava que eles poderiam ouvir. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei. A porta do banheiro estava fechada, mas não trancada. A luz acesa. O som da água correndo. E as vozes rindo. Baixinho, intimamente. Abri a porta e vi Roberto, meu marido de 32 anos, nu. Na banheira de hidromassagem que ele mesmo tinha instalado no ano passado, dizendo que seria nosso refúgio. E Patrícia, minha irmã caçula, aquela que eu protegia a vida inteira, aquela que chorava no meu colo quando alguém a machucava, também nua, na minha banheira, com o meu marido. Os dois congelaram quando me viram. Os rostos mudaram da surpresa para o terror em 1 segundo. Patrícia soltou um grito abafado. Roberto tentou se levantar, a água espirrando por todo lado. Márcia, eu posso explicar? Não deixei. Não disse nada. Apenas bati a porta. E tranquei. A chave virou com um clique. E naquele som, alguma coisa dentro de mim também travou. A dor, a raiva, o desespero, tudo ficou preso junto com eles. Os gritos começaram imediatamente. Roberto batendo na porta. Patrícia chorando, implorando. Abre, Má, pelo amor de Deus, abre! Vamos conversar! Conversar? Conversar sobre o que exatamente? Desci as escadas. Minhas pernas tremiam, mas minha mente estava estranhamente clara. Fria, calculista. Peguei meu celular e rolei até o nome que eu precisava. Mauro. Ele atendeu no segundo toque. Oi, cunhada, tudo bem? Minha voz saiu firme. Assustadoramente firme. Mauro, preciso que você venha aqui em casa. Agora. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. E você precisa ver com seus próprios olhos. Vem agora, por favor. É urgente. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais. 10 minutos. Ele levaria 10 minutos para chegar. 10 minutos de gritos abafados vindo do andar de cima. 10 minutos para eu decidir se ainda era a mesma pessoa que entrou naquela casa pela manhã. Sentei no sofá da sala, de frente para a escada, de frente para a porta de entrada, e esperei. Mas enquanto esperava, uma pergunta martelava na minha cabeça. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas vezes eles riram de mim? Quantas vezes Patrícia sentou à minha mesa, bebeu meu café e depois subiu para a minha cama? Quantas vezes Roberto me beijou com a boca que tinha beijado ela? As batidas na porta do banheiro estavam ficando mais fracas. Eles perceberam que eu não iria abrir, que gritar não adiantava. Ouvi a voz de Patrícia, mais controlada agora, quase suplicante. Márcia, por favor, eu sei que você está com raiva, mas isso não é o que você está pensando. Não é o que estou pensando? Então me diga, Patrícia, o que exatamente eu deveria estar pensando ao encontrar você nua na banheira com meu marido? Eu não respondi. Não tinha nada a dizer. O silêncio da sala era ensurdecedor. Eu olhava para as fotos na parede. Nossa família. Sorrisos falsos eternizados em porta-retratos. Roberto e eu no nosso casamento. Patrícia de madrinha, linda no vestido lilás. Mauro ao lado dela, recém-namorados na época. Tudo era mentira. Ou talvez sempre tenha sido verdade, e eu que nunca quis enxergar. A campainha tocou. 10 minutos, exatos. Levantei devagar. Meus passos ecoavam no piso frio. Abri a porta. Mauro estava ali, preocupação estampada no rosto. Márcia, o que aconteceu? Você me assustou. Não respondi. Apenas fiz um gesto com a cabeça para que ele entrasse. Ele entrou, confuso. Olhou ao redor. Cadê a Patrícia? O carro dela está aí fora. Ela está aqui, respondi. Minha voz saiu estranha, vazia. No andar de cima. Comecei a subir as escadas.
Mauro me seguiu, cada vez mais confuso. Os gritos do banheiro tinham parado. Eles deviam ter ouvido a campainha. Deviam saber que alguém tinha chegado. Será que sabiam quem era? Parei em frente à porta do banheiro. Mauro parou atrás de mim. Virei para ele e disse, olhando nos olhos: "Eu vou destrancar essa porta, e você vai entender tudo." Ele abriu a boca para perguntar, mas eu já estava virando a chave. A porta se abriu lentamente, e pela segunda vez naquela manhã, o mundo de alguém desmoronou. Só que dessa vez, não era o meu. A expressão no rosto de Mauro foi algo que eu nunca vou esquecer. Primeiro veio a confusão. Ele olhou para dentro do banheiro sem entender. Patrícia estava encolhida em um canto da banheira, tentando cobrir o corpo com as mãos. Roberto estava congelado, a água até a cintura, os olhos arregalados de pânico. Depois veio o choque. A boca de Mauro se abriu, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. E então veio a raiva. "O quê?" O grito dele ecoou pela casa inteira. Patrícia soltou um soluço desesperado. "Mauro, eu posso explicar." "Explicar?" Ele deu um passo à frente, os punhos fechados, o rosto vermelho. "Explicar o quê, Patrícia? Que você está na banheira com o marido da sua irmã?" Roberto tentou sair da banheira, mas Mauro avançou. Por um segundo, achei que ele fosse partir para cima, mas eu segurei seu braço. "Não vale a pena", disse baixinho. Mauro me olhou, e naquele olhar vi algo que me partiu ainda mais: compaixão. Ele estava tão traído quanto eu, tão destruído quanto eu. E mesmo assim, teve pena de mim. "Há quanto tempo?" perguntei, virando-me para os dois. Minha voz saiu calma, assustadoramente calma. "Há quanto tempo vocês estão fazendo isso?" Silêncio. Eu perguntei há quanto tempo. Patrícia se encolheu ainda mais. Roberto passou a mão pelo rosto molhado. "Márcia, isso não era para acontecer. Responde a pergunta." Ele engoliu em seco. 6 meses. 6 meses. Meio ano da minha vida. Meio ano de mentiras, de sorrisos falsos, de jantares em família onde eles se olhavam por cima da mesa e eu não via nada. "Como começou?" A voz de Mauro saiu rouca, controlada, perigosa. "Como diabos isso começou?" Patrícia chorava agora, soluços violentos que sacudiam seu corpo, mas ela não respondia. "Foi Roberto quem falou. Foi naquele fim de semana, quando vocês dois brigaram e ela pediu para ficar aqui alguns dias." Eu lembrava. Claro que lembrava. 8 meses atrás, Patrícia e Mauro tinham tido uma briga feia por causa de uma viagem dele. Ela apareceu na minha porta, aos prantos, dizendo que precisava de um tempo, que não aguentava mais a solidão. E eu, como sempre, abri as portas, abri minha casa, minha vida. Ela estava vulnerável. Roberto continuou, a voz tremendo. "Nós conversamos muito, uma noite, bebemos vinho, e aconteceu. Aconteceu, como se fosse um acidente, como se eles tivessem tropeçado e caído um em cima do outro. E vocês decidiram continuar", afirmei. Não era uma pergunta. Patrícia finalmente encontrou a voz. "Mas eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar." "Nunca quis me machucar?" Eu ri. Foi uma risada sem humor, seca, que doeu na minha própria garganta. "Você transou com meu marido por 6 meses, na minha casa, e nunca quis me machucar?" Eu tentei terminar várias vezes, mas... "Mas o quê, Patrícia? Mas você gostava muito? Mas era muito bom?" Ela abaixou a cabeça. Mauro estava imóvel ao meu lado, respirando pesado. Eu podia sentir a fúria irradiando dele em ondas quentes. "Pega suas roupas", ele disse para Patrícia, a voz gelada. "Agora." "Mauro, agora!" Ela saiu da banheira tremendo. As roupas estavam jogadas no chão. Ela as recolheu rapidamente, sem olhar para ninguém. Começou a se vestir ali mesmo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar a blusa. Virei-me para Roberto, meu marido, o homem com quem dividi mais da metade da minha vida, o homem que prometeu me amar e respeitar até que a morte nos separasse. "Sai da banheira e se veste", ordenei. "Quero você fora desta casa em 1 hora." "Márcia, por favor, vamos conversar." 1 hora, Roberto. Ou eu chamo a polícia e invento qualquer coisa. Você me conhece. Sabe que eu faço. Ele me conhecia. E sabia que eu não estava blefando. Saí do banheiro. Mauro veio atrás, praticamente arrastando Patrícia pelo braço. Descemos a escada em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ter substância física.
Na sala, Mauro soltou o braço de Patrícia com força. Ela cambaleou. Você vai para casa pegar suas coisas, só as suas coisas pessoais. O resto fica. Amanhã de manhã, meu advogado entra em contato contigo. Mauro, por favor, vamos conversar. Conversar? Ele deu um passo na direção dela e Patrícia recuou, assustada. Você perdeu o direito de conversar comigo no momento em que abriu as pernas para o cunhado. Ela chorava compulsivamente agora. Tentou tocar o braço dele. Mauro se afastou como se o toque queimasse. Eu sempre te dei tudo. Ele continuou, a voz quebrando. Tudo. Casa, carro, cartão sem limite, viagens, roupas, joias. E você me paga assim? Traindo com o cunhado? Eu sei que não tenho desculpa. Não tem mesmo. Ouvi passos na escada. Roberto descia, vestido, uma sacola na mão. Ele parou ao ver todos ali. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. E eu não vi nada. Nenhum arrependimento. Nenhum remorso verdadeiro. Apenas medo das consequências. Onde você vai ficar? Perguntei. Tem um hotel perto do escritório? Ótimo. A partir de agora, você se comunica comigo só por advogado. Vou entrar com o pedido de divórcio amanhã mesmo. Márcia, sai da minha casa, Roberto. Agora. Ele ficou ali por mais alguns segundos. Depois pegou as chaves do carro e foi embora, sem olhar para trás. Patrícia tentou me abraçar. Eu dei um passo atrás. Não encosta em mim. Má, por favor, você é minha irmã. Eu era sua irmã. Agora você é só a mulher que traiu o próprio cunhado com meu marido. O soco das minhas palavras foi mais violento que qualquer agressão física. Patrícia vacilou, como se tivesse levado um tapa. Você também se comunica comigo só por advogado, continuei. Qualquer coisa relacionada à divisão de bens da nossa mãe, à casa da praia, a qualquer coisa, advogado, não quero mais falar com você. Márcia, sai! Mauro a empurrou gentilmente em direção à porta. Ela saiu tropeçando, ainda chorando. O SUV preto arrancou da rua com força, os pneus cantando no asfalto. A porta se fechou. E finalmente, eu desabei. Caí no sofá. As pernas não me sustentavam mais. O corpo todo tremia. A adrenalina que me manteve de pé até agora evaporou de uma vez, deixando apenas o vazio. Mauro sentou ao meu lado. Por um longo momento, nenhum de nós disse nada. Eu não sei o que dizer, ele murmurou. Nem eu. Você suspeitava? Pensei na pergunta. Suspeitar era uma palavra forte. Eu sentia que algo estava errado, mas nunca achei que fosse isso. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu sou um idiota. Viajo o tempo todo. Deixo ela sozinha. Devia saber que... Não, cortei firme. Não se culpe. Viajar não é desculpa para traição. Eu ficava em casa todos os dias e fui traída do mesmo jeito. Como você conseguiu ficar tão... calma? Eu não estava calma. Por dentro, era um furacão. Mas por fora, construí uma parede de gelo para me proteger. Se eu tivesse chorado, gritado, me desesperado, eles teriam controlado a situação. Teriam me feito de vítima histérica. Eu precisava ter o controle. Mauro me olhou com respeito. Você é forte. Não, eu só não tive escolha. Ficamos sentados ali por horas, conversando, relembrando sinais, episódios estranhos, olhares que não entendemos, risadas privadas, mensagens apagadas, mentiras pequenas que agora faziam sentido. Tinha aquela vez, 4 meses atrás, quando encontrei um brinco estranho no quarto. Roberto disse que era meu. Eu sabia que não era, mas deixei passar. Tinha aquela vez que cheguei em casa e Patrícia estava saindo do banho, de roupão, dizendo que tinha usado nosso chuveiro porque o dela estava quebrado. Por que ela não usou o de Mauro? Tinha aquela viagem que fiz sozinha para visitar minha tia doente em Minas Gerais. Fiquei 5 dias fora. Roberto disse que Patrícia tinha passado lá em casa para pegar umas coisas que eu tinha guardado para ela. 5 dias. Eles tiveram 5 dias sozinhos. As peças se encaixavam agora. Todas elas. Formando um mosaico de mentiras tão perfeito que eu me sentia uma idiota por não ter visto antes. O que você vai fazer? Perguntou Mauro. Divórcio? Rápido. E vou garantir que ele não leve nada do que é meu. Você tem provas? Provas. Eu não tinha fotos, não tinha gravações, mas tinha algo melhor. Tenho você viu, você é testemunha. Ele assentiu. Vou testemunhar o que for preciso. E você? O que vai fazer com a Patrícia?
Mauro ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, a voz firme, divórcio também. E ela não vai ver um centavo do que construí. Nada. Vou deixar ela sem nada. Eu deveria ter sentido pena. Ela era minha irmã, afinal. Mas não senti nada. Só um vazio onde o amor costumava estar. Obrigada por ter vindo, disse baixinho. Obrigado por ter me chamado. Se não fosse você, eu nunca saberia. Talvez fosse melhor não saber. Talvez fosse melhor viver na ignorância, acreditando em mentiras confortáveis. Mas não. Eu precisava saber. Merecia saber. Mauro foi embora quando o sol começou a se pôr. A casa ficou silenciosa. Silenciosa como nunca tinha sido. Subi para o quarto. Olhei para a cama onde dormi ao lado de Roberto por mais de 3 décadas. A cama onde ele me traiu. A cama onde provavelmente trouxe minha irmã. Peguei os lençóis e joguei no lixo. Todos. As fronhas, o edredom, tudo. Fui para o banheiro. A banheira ainda estava com água. A água onde eles estavam juntos poucas horas atrás. Puxei a tampa do ralo e assisti a água escorrer, lentamente, levando embora o que restava daquela manhã. Depois, limpei tudo, com água sanitária. Esfreguei cada centímetro daquela banheira até minhas mãos doerem. Quando terminei, já era noite. Desci, peguei meu celular e abri o navegador. Digitei: melhores advogados de divórcio em São Paulo. Encontrei um. Recomendações excelentes. Famoso por ser implacável em casos de adultério. Enviei um e-mail marcando consulta para o dia seguinte. Depois liguei para minha melhor amiga, Vera. Ela atendeu no 3º toque. Oi, Má. Que surpresa. Tudo bem? Preciso conversar com você. Pode vir aqui? Ela ouviu algo na minha voz. Já estou saindo. Vera chegou meia hora depois com uma garrafa de vinho e uma caixa de chocolates. Quando contei tudo, ela ficou em choque. Depois ficou furiosa. Depois chorou comigo. E foi só ali, nos braços da minha amiga, que eu finalmente deixei a dor sair. Chorei por horas, por tudo que perdi. Por tudo que nunca tive de verdade. Mas no meio das lágrimas, algo começou a crescer dentro de mim. Raiva. Não a raiva explosiva do momento da descoberta, mas algo frio, calculado, determinado. Eles me destruíram. Agora era minha vez. Mas o que eu não sabia naquele momento era que a traição ia muito além do que eu tinha visto naquela banheira. E a vingança seria muito mais doce do que eu jamais imaginei. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma determinação de aço. 9 horas da manhã. Eu estava no escritório do Dr. Henrique Almeida, um dos advogados mais respeitados de São Paulo em casos de divórcio litigioso. Homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos, olhar afiado. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhora Márcia, pelo que entendi no e-mail, temos um caso de adultério? Flagrante, respondi. Meu marido estava na banheira com minha irmã, e o marido dela foi testemunha. Ele ergueu as sobrancelhas. Sua irmã? Minha irmã. Doutor. Henrique anotou algo. Entendo. Bom, em casos de adultério comprovado, temos vantagens significativas na partilha de bens. Me fale sobre o patrimônio. Comecei a listar. A casa onde morávamos, avaliada em 1,8 milhão de reais. Um apartamento na praia que compramos há 10 anos, mais 600 mil. O escritório de arquitetura de Roberto, que faturava bem. Minha empresa de contabilidade, menor, mas estável. Investimentos, poupanças, veículos, tudo em nome dos dois? Perguntou o Dr. Henrique. A casa e o apartamento, sim. O escritório dele está no nome dele. Minha empresa, no meu. Ele fez mais anotações. Vamos precisar de todas as provas possíveis. Testemunhas, mensagens, registros de entrada e saída. Quanto mais provas, melhor. Tenho o Mauro. Ele viu tudo. Ótimo. E ele também vai se divorciar? Já contratou advogado ontem. Melhor ainda. Vamos trabalhar juntos. Quero que você faça uma coisa. Verifique todas as movimentações bancárias de Roberto nos últimos 6 meses. Procure gastos suspeitos, hotéis, restaurantes, presentes, qualquer coisa. Saí do escritório com uma lista de tarefas e um prazo apertado. Dr. Henrique entraria com o pedido de divórcio em 48 horas. Voltei para casa e fui direto ao escritório de Roberto. Ele tinha deixado o notebook. Provavelmente achou que não precisaria, que voltaria em breve para conversarmos e resolvermos isso. Errado. Abri o notebook. Sem senha. Ele sempre foi desleixado com segurança digital. Entrei no e-mail dele.
O que eu encontrei me fez sentar. Não eram apenas mensagens casuais. Era uma correspondência completa, detalhada, íntima. Meu amor, não aguento mais fingir na frente dela. Hoje, quando ela saiu, ficamos até as 2 da tarde. Foi incrível, meu amor. Preciso de você. Sonho com o dia em que não precisaremos mais nos esconder. Centenas de e-mails. Desde o início. 8 meses atrás, não sei como ele tinha dito. Mais 2 mentiras. Mas o que me fez tremer foi um e-mail específico, datado de 3 semanas atrás. Assunto: nosso plano. Amor. Estive pensando. A Márcia não desconfia de nada. Já consultei um advogado. Se eu pedir o divórcio alegando desgaste natural do casamento, incompatibilidade, consigo sair com pelo menos metade de tudo. A casa vale quase 2 milhões. O apartamento da praia também. Com minha parte, a gente compra algo só nosso. Você se divorcia do Mauro, pega a parte que te cabe e a gente junta tudo. Podemos recomeçar de verdade. Só nós dois. Sem mentiras. Sem esconderijos. Só preciso do momento certo. Deixa ela baixar a guarda. Aí eu peço o divórcio. Te amo. R. Li 3 vezes. 4. 5. Eles estavam planejando me enganar. Planejando fingir um divórcio amigável para roubar metade do meu patrimônio. Para depois ficarem juntos com o dinheiro que ajudei a construir durante 32 anos. As mãos tremiam quando fotografei a tela. Imprimi o e-mail. Salvei em 3 pendrives diferentes. Continuei vasculhando. Encontrei mais. Fotos. Eles em restaurantes caros, em hotéis, na nossa casa de praia, quando eu tinha viajado para Minas. Fotos íntimas, nus, juntos. Tive vontade de vomitar, mas não parei. Precisava de tudo. Cada prova, cada evidência. Abri o histórico do cartão de crédito dele. Dr. Henrique tinha razão. Os gastos contavam uma história. Hotel 5 estrelas, jantar romântico, joalheria, floricultura, spa. Tudo nos dias em que eu estava trabalhando ou viajando. 38 mil reais. Ele tinha gastado 38 mil reais com minha irmã nos últimos 6 meses. Com o meu dinheiro, porque as contas eram conjuntas. Eu estava pagando pela traição. Copiei tudo, imprimi tudo, organizei em pastas, cronologicamente, por categoria, como uma boa contadora faria. Quando terminei, já passava das 8 da noite. Liguei para Dr. Henrique. Encontrei o paraíso das provas, disse. No dia seguinte, entreguei tudo a ele. O advogado folheou as páginas, os olhos se arregalando a cada nova descoberta. Meu Deus, murmurou. Isso é material de ouro. Com isso, podemos não só garantir mais que 50%, como também processar por danos morais. Quero tudo, disse. Quero a casa. Quero o apartamento. Quero parte do escritório dele. Quero que ele saia com o mínimo possível. Dr. Henrique sorriu. Não foi um sorriso agradável. Foi o sorriso de um predador que acabou de farejar sangue. Vamos destruir ele. Enquanto isso, Mauro também não estava parado. Ele me ligou 3 dias depois da descoberta. Preciso te mostrar uma coisa. Pode vir aqui em casa? Fui até a mansão dele. Uma casa enorme em Alphaville. Piscina, jardim, segurança 24 horas. Tudo que o dinheiro de Mauro podia comprar. E que Patrícia aproveitava. Ele me recebeu na sala. Parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras profundas. Barba por fazer. Achei isso, disse, me entregando um tablet. Era uma conversa no WhatsApp. Entre Patrícia e uma amiga. Li e o sangue gelou. Patrícia. Amiga, não aguento mais essa vida. Amiga. O que houve? Patrícia. Mauro me dá tudo. Menos atenção. Ele vive viajando. Eu fico sozinha nessa casa enorme. Me sinto uma prisioneira de luxo. Amiga. E o Roberto? Ainda tá rolando? Patrícia. Tá. Ele me entende, sabe? Me faz sentir viva. A Márcia tem sorte e nem sabe. Amiga. Mas e se descobrirem? Patrícia. Não vão. A Márcia é muito inocente. Ela confia em mim. E o Mauro tá sempre fora. Somos cuidadosos. Amiga. E se rolar divórcio? Patrícia. Se rolar, eu e o Roberto já temos planos. A gente se divorcia dos dois, divide tudo e fica junto. Ele já tá organizando as coisas. Num ano, a gente tá livre. Minha visão ficou turva. Quando foi isso? 3 semanas atrás. Mesma época do e-mail que você achou. Eles tinham um plano elaborado. Nos usar, nos roubar, nos destruir.
e depois serem felizes juntos. Que amiga é essa? Perguntei. Fernanda, você conhece? Veio no nosso jantar de aniversário ano passado. Eu lembrava. Uma mulher alta, loira, sempre sorrindo, sempre simpática. Ela sabia e não te contou. Não, e também não contou para você. Cúmplice. Mais uma. O advogado dela já me procurou, continuou Mauro, pedindo pensão de 20 mil por mês. Disse que Patrícia se acostumou a um certo padrão de vida. Você vai pagar? Mauro riu. Foi uma risada amarga, sem humor. Não vou pagar um centavo. Tenho provas que ela cometeu adultério. No Brasil, isso muda tudo. Ela não vai ver um real meu. E a casa? Os bens? Tudo em meu nome. O advogado dela vai tentar alegar união estável, ganho de causa por contribuição no lar, mas com as provas que eu tenho, ela sai com nada. Nada. Senti uma satisfação escura subindo pelo peito. Bom, Mauro me olhou. Sabe o que é o pior? Eu realmente amava ela. Dei tudo que ela pediu. E nunca foi suficiente. Eu sei, murmurei. Eu sei. Você amava o Roberto? A pergunta me pegou desprevenida. Amava? Tempo passado? Acho que sim. Ou amava a ideia dele. A ideia do casamento, da família, da estabilidade. E agora? Agora eu só sinto nojo. Ficamos em silêncio por um momento. Depois Mauro disse, tem mais uma coisa. Ele me mostrou outro documento, um extrato bancário, da conta de Patrícia. Depósitos regulares, 10 mil, 15 mil, 20 mil, sempre de Roberto. Ele estava bancando ela? Perguntei, incrédula. Aparentemente. Olha as datas, coincidem com os dias em que eu estava viajando. Ele estava sustentando minha irmã, com dinheiro nosso, da conta conjunta, dinheiro que eu ajudei a ganhar. Quanto? Perguntei, a voz tremendo. Nos últimos 8 meses, 130 mil reais. 130 mil. Ele me roubou, sussurrei. Ele literalmente me roubou. Não só roubou, usou seu dinheiro para manter a amante, sua irmã. A sala girou. Tive que me sentar. Mauro trouxe água. Bebi sem sentir o gosto. Vamos destruir os dois, disse Mauro. Juntos. Como? Tenho um plano. Nos dias seguintes, enquanto os advogados preparavam os processos, Mauro e eu montamos nossa estratégia. Descobrimos mais coisas. Patrícia tinha feito compras exorbitantes. Roupas, bolsas, sapatos, tudo com o dinheiro de Roberto, tudo guardado em um armário da casa de Mauro. Roberto tinha alugado um apartamento pequeno, para ter privacidade com clientes, ele disse. Mas as câmeras de segurança do prédio mostravam Patrícia entrando e saindo regularmente. Tínhamos fotos, vídeos, extratos, e-mails, mensagens, testemunhas. Tínhamos um arsenal. Dr. Henrique me ligou uma semana depois. O pedido de divórcio foi protocolado. Roberto vai ser notificado hoje. Que tipo de divórcio? Litigioso, com culpa, alegação de adultério, pedido de 70% dos bens comuns, mais danos morais no valor de 500 mil reais. Senti um arrepio. Você acha que consegue? Com as provas que temos? Sim, facilmente. Roberto me ligou naquela mesma tarde. Atendi no segundo toque. Márcia, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Divorciando de você. Mas 70%? 500 mil de danos morais? Você enlouqueceu? Eu enlouqueci? Você transou com minha irmã por 8 meses. Gastou meu dinheiro com ela, planejou me enganar no divórcio e eu é que enlouqueci? Silêncio do outro lado. Como você sabe? Sei de tudo, Roberto. Absolutamente tudo. Li seus e-mails, vi suas mensagens, tenho os extratos bancários, as fotos, os vídeos, tenho até as conversas da Patrícia com as amigas. Você está acabado. Ele começou a gaguejar. Márcia, por favor, vamos ser razoáveis. Razoável? Você quer que eu seja razoável? Depois de tudo? Foi um erro. Eu estava confuso. 8 meses não é um erro, Roberto. É uma escolha. Uma escolha que você fez todos os dias. Então agora você vai pagar por ela. Não é justo. Justo? Eu ri. Alto. Histérico. Você quer falar de justiça agora? Depois de me trair, me roubar, planejar me destronar? Você perdeu o direito de falar sobre justiça. Desliguei. Minutos depois, Patrícia ligou. Não atendi. Ela insistiu. 5 ligações. 10, 20. Na 21ª, atendi. O que você quer?
Má, por favor, você precisa tirar o Mauro da minha cola. Ele tá me perseguindo, contratou um investigador particular, tá tirando foto de tudo que eu faço. Eu não aguento mais. E o que você quer que eu faça? Fala com ele, pede para ele parar. Você é minha irmã. Eu era. Lembra? Márcia, por favor. Não. Agora você vai sentir como é ser vigiada, ser investigada, ser exposta, assim como você me expôs. Assim como você me humilhou. Eu não te humilhei. Você transou com meu marido, na minha casa, na minha cama, na minha banheira. Se isso não é humilhação, me diz o que é. Ela chorava, mas eu estava além de sentir pena. Você vai perder tudo, continuei. Mauro não vai te dar um centavo. E sabe de uma coisa? Eu vou ajudar ele a garantir isso. Vou testemunhar contra você. Vou mostrar as provas. Vou destruir você no tribunal, assim como você destruiu nossa família. Desliguei e bloqueei o número. 2 dias depois, recebi uma notificação. Patrícia estava me processando por difamação, dizendo que espalhei mentiras sobre ela, que arruinei sua reputação. Eu ri quando li. Ela realmente achava que tinha alguma chance? Dr. Henrique também riu. Deixa ela processar. Vai ser mais fácil provar tudo em juízo. E então, aconteceu algo que eu não esperava. Minha mãe me ligou. Ela tinha 82 anos, morava em uma casa de repouso. Já não estava muito lúcida, mas em alguns momentos ficava claramente consciente. Márcia, é você? Sim, mãe. Sou eu. Por que você e a Patrícia estão brigando? Ela veio aqui chorando. Disse que você não fala mais com ela. Fechei os olhos. Mãe, é complicado. Vocês são irmãs, família. Família não briga assim. Como explicar para minha mãe, que mal lembrava onde estava, que a filha caçula dela tinha destruído o casamento da mais velha? Mãe, a Patrícia fez uma coisa muito ruim, muito errada. Todo mundo erra, filha. Você precisa perdoar. Perdoar. Essa palavra de novo. Eu não posso, mãe. Não dessa vez. Ela ficou em silêncio. Depois disse, a voz quebrando, eu não quero morrer vendo minhas filhas se odiando. E desligou. Sentei no chão da sala e chorei. Porque agora não era só sobre mim e Roberto, ou sobre Patrícia e Mauro. Era sobre família, sobre laços que eu achava inquebráveis, e que se partiram em 1000 pedaços naquela manhã de terça-feira. Mas ainda tinha um último segredo para ser revelado, e quando ele viesse à tona, eu finalmente entenderia a extensão completa da traição. O último segredo veio à tona 3 semanas depois, de uma forma que eu jamais esperaria. Eu estava no escritório quando recebi uma ligação. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Senhora Márcia? Meu nome é Juliana. Eu preciso falar com a senhora. A voz era jovem, trêmula, assustada. Sobre o quê? Sobre o Roberto. E sobre... Bem, sobre o que ele fez. Meu sangue gelou. Quem é você? Eu trabalhei como estagiária no escritório de arquitetura dele, por 6 meses ano passado. Ano passado, antes de Patrícia. Continue. Ela respirou fundo. Ele teve um caso comigo também. Eu tinha 22 anos. Ele disse que o casamento dele estava acabado, que ia se divorciar. Prometeu que ficaríamos juntos. Eu acreditei. Fui idiota. Quando descobri que ele estava mentindo, que nunca ia deixar a senhora, eu confrontei ele. E ele me demitiu. Disse que se eu contasse para alguém, destruiria minha carreira. Mas agora que vi que ele está se divorciando, que tem outras mulheres envolvidas, eu precisava contar. A senhora merece saber. Fiquei em silêncio, processando. Juliana, mais uma. Você tem provas? Tenho mensagens, fotos, tudo. Posso mandar para a senhora se quiser. Manda, agora. Em 5 minutos meu celular explodiu. Dezenas de prints, conversas explícitas. Fotos de Roberto com uma menina jovem, bonita, claramente apaixonada. Promessas, mentiras. O mesmo padrão. Liguei imediatamente para Dr. Henrique. Temos mais munição, disse, encaminhando tudo. Ele ficou em silêncio enquanto lia. Depois assobiou baixinho. Isso muda tudo. Não foi só adultério. Foi um padrão de comportamento. Assédio no ambiente de trabalho. Abuso de poder. Demissão arbitrária. Podemos usar? Podemos. E vamos. Mas tinha mais. 2 dias depois, Mauro me ligou. A voz tinha uma urgência que eu não tinha ouvido antes. Márcia, preciso que você venha aqui. Agora.
Fui. Quando cheguei, ele estava na sala com outro homem. Um investigador particular que ele tinha contratado. Mostra para ela, disse Mauro. O investigador abriu um laptop. Senhora Márcia, descobrimos algo durante a investigação da sua irmã. Algo significativo. Na tela, fotos. Muitas fotos. Patrícia em restaurantes, em hotéis, em viagens, mas não com Roberto, com outro homem. Quem é esse? Perguntei, a voz saindo estranha. Bruno Carvalho, personal trainer, 28 anos, respondeu o investigador. Eles se veem há 4 meses, 3 vezes por semana. Olhei para Mauro. Ele estava branco. Ela estava traindo os dois? Murmurei. Aparentemente. Meu Deus! O investigador continuou. Tem mais. Fizemos uma varredura nas finanças dela. Descobrimos que ela abriu uma conta secreta, offshore, nas Ilhas Cayman. Como? Com a ajuda de um advogado especializado. Ela estava desviando dinheiro, pequenas quantias, do Roberto, de você, através do Roberto, do Mauro, tudo indo para essa conta. Nos últimos 8 meses, acumulou quase 200 mil reais. 200 mil. Ela estava planejando fugir, disse Mauro, a voz oca. Não era para ficar com o Roberto. Era para pegar o dinheiro e sumir. A sala girou. Patrícia não era só uma traidora. Era uma golpista. O Roberto sabe disso? Perguntei. Não. Aparentemente não. Ele achava que era real, que ela o amava. Por um momento bizarro, quase senti pena de Roberto. Quase. Você vai usar isso no divórcio? Perguntei a Mauro. Ele sorriu. Não foi um sorriso bonito. Vou fazer mais que isso. Vou denunciar a conta offshore. Evasão de divisas é crime federal, Márcia. Ela vai ser investigada pela Receita. Pode até ser presa. Senti um arrepio. Patrícia tinha cavado a própria cova. E nem sabia ainda. A audiência de conciliação foi marcada para 2 semanas depois. Era obrigatória, mesmo em casos litigiosos. Uma última chance de acordo antes do processo seguir para julgamento. Eu entrei no fórum acompanhada de Dr. Henrique. Roberto estava do outro lado, com seu advogado. Evitamos olhar um para o outro. Na sala de audiência, o juiz tentou a conciliação. Vamos ver se conseguimos chegar a um acordo amigável. Não há acordo possível, Excelência, cortou o Dr. Henrique. Minha cliente tem provas irrefutáveis de adultério reiterado, desvio de recursos e abuso de confiança. Não há nada a negociar. O advogado de Roberto se mexeu, desconfortável. Excelência, meu cliente reconhece que houve erros no casamento. Erros? Eu não consegui me conter. Você chama isso de erros? O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhora Márcia, por favor. Respirei fundo. Dr. Henrique colocou a mão no meu braço, acalmando. Excelência, continuou o advogado de Roberto. Propomos uma divisão de 50-50, como manda a lei, e sem danos morais. Ambas as partes seguem com suas vidas. Dr. Henrique riu. 50-50? Depois de tudo? Nem pensar. O adultério por si só não justifica. Não é só adultério. Dr. Henrique abriu a pasta. É adultério reiterado, com múltiplas parceiras. É desvio de recursos da conta conjunta. É abuso de poder no ambiente de trabalho. Temos testemunhas, documentos, provas. Quer que eu comece a listar agora? O advogado de Roberto empalideceu. Ele se virou para o cliente, sussurrando algo urgente. Roberto negou com a cabeça, teimoso. Meu cliente não aceita mais de 40% para a autora. Então vamos a julgamento, disse Dr. Henrique fechando a pasta. E lá, vamos pedir 80% e danos morais de 1 milhão. Saímos da sala. Roberto tentou me abordar no corredor. Márcia, espera. Não fala comigo. Por favor, só me escuta. Parei. Virei. Olhei nos olhos dele pela primeira vez em semanas. Você tem algo útil para falar? Eu sinto muito. De verdade. Eu estraguei tudo. Eu sei. Mas 1 milhão de danos morais? 80% dos bens? Você vai me deixar na rua. E você acha que eu me importo? Márcia, você me traiu. Por meses. Com minha irmã. Gastou meu dinheiro com ela. Planejou me enganar. Me roubar. Destruir tudo que construímos. E agora quer que eu tenha pena de você? Foi a Patrícia. Ela me manipulou. Ela. Não. Não joga a culpa nela. Vocês dois fizeram isso. Juntos. E agora vão pagar. Juntos. Dei as costas e fui embora. 3 dias depois, a bomba explodiu. Mauro entrou com a denúncia. Conta offshore. Evasão de divisas.
Lavagem de dinheiro. A Receita Federal abriu investigação imediata. Patrícia foi convocada para depor. Tentou negar, mas as provas eram incontestáveis. Extratos, transferências, movimentações. O advogado dela tentou alegar desconhecimento, que ela foi mal orientada, que não sabia que era crime, mas não colou. E então, em um movimento desesperado, Patrícia fez algo que eu não esperava. Ela me ligou, de um número novo. Atendi sem pensar. Alô? Má, a voz estava quebrada, destruída. Má, por favor, me ajuda. O quê? Eu estou sendo investigada. Pode dar cadeia, Má. Pode dar cadeia. Eu sei. Você precisa falar com o Mauro. Pedir para ele tirar a denúncia. Por favor. Por que eu faria isso? Porque eu sou sua irmã. Porque a mãe está doente. Porque você não é mais minha irmã. E não usa a mãe como desculpa agora. Má, por favor. Ela estava chorando, soluçando, desesperada. Eu sei que errei, eu sei. Mas cadeia? Você quer me ver na cadeia? Fiquei em silêncio, pensando, sentindo. Não, disse finalmente. Eu não quero te ver na cadeia. Então? Mas eu não vou te tirar de lá. Você cavou esse buraco sozinha, Patrícia. Agora deita nele. Márcia. Desliguei e bloqueei o número. O julgamento do divórcio aconteceu 2 meses depois. Entrei no tribunal com a cabeça erguida. Roberto estava lá, muito mais magro, olheiras profundas. O escritório dele estava falindo. Clientes estavam saindo. A reputação dele estava destruída. A audiência durou 3 horas. Dr. Henrique apresentou cada prova, cada e-mail, cada extrato, cada testemunha. Juliana testemunhou. Chorando, contou tudo. O assédio, as promessas, a demissão. Mauro testemunhou. Contou o que viu. A banheira, a traição, a dor. E então, foi minha vez. Sentei na cadeira. O juiz me olhou com seriedade. Senhora Márcia, a senhora pode nos contar com suas palavras o que aconteceu? Respirei fundo e contei. Tudo, desde o começo. Os sinais que ignorei. A descoberta, a dor, a traição, o plano deles, o dinheiro roubado, as mentiras. Quando terminei, havia lágrimas nos meus olhos. Mas também havia força. O juiz fez anotações. Depois olhou para Roberto. Senhor Roberto, o senhor tem algo a declarar? Roberto estava cabisbaixo. Eu errei. Sei disso. Mas eu amava a Márcia. Ainda amo. Eu só me perdi. O senhor se perdeu por 8 meses seguidos? A voz do juiz tinha um tom seco. Roberto não respondeu. O juiz bateu o martelo. Vou analisar todas as provas e dar a sentença em 10 dias. 10 dias de ansiedade, de expectativa, de medo e esperança misturados. Quando a sentença saiu, Dr. Henrique me ligou. Ganhamos. Tudo. O quê? 75% dos bens comuns. A casa fica com você. O apartamento da praia, com você. Ele fica com 25%, mais alguns investimentos menores. E os danos morais? O juiz concedeu R$400 mil. Caí na cadeira. Não conseguia acreditar. Márcia, você está aí? Estou. Eu só não acredito. Acredite, você venceu. Chorei. Mas dessa vez não era de dor. Era de alívio. De libertação. Roberto recorreu, claro. Mas o tribunal de segunda instância manteve a sentença. Não havia mais nada a fazer. Enquanto isso, Patrícia fechou um acordo com a Receita. Devolveu todo o dinheiro da conta offshore, mais multas e juros. Ficou sem nada. Literalmente nada. Mauro se divorciou. Ela não recebeu 1 centavo. Teve que voltar para um apartamento alugado, pequeno, em um bairro distante. O personal trainer sumiu assim que o dinheiro acabou. Roberto vendeu o escritório. Usou o dinheiro para me pagar os danos morais. Mudou-se para um apartamento minúsculo. A carreira dele nunca se recuperou. E eu reconstruí minha vida. Reformei a casa, tirei todas as memórias dele, pintei as paredes, troquei os móveis, fiz daquele espaço meu de novo, voltei a trabalhar. Minha empresa de contabilidade cresceu, novos clientes, novos projetos, novos sonhos. 6 meses depois do divórcio viajei, sozinha, para a Europa. Sempre quis conhecer Paris. Roberto sempre dizia que não valia a pena, que era caro, que tinha coisa melhor para fazer com o dinheiro. Mas agora o dinheiro era meu. E eu fui. Fiquei 1 mês. Conheci lugares lindos, pessoas incríveis.
Vivi coisas que nunca imaginei viver aos 58 anos. E pela primeira vez em décadas, me senti livre. Mauro e eu continuamos amigos, unidos pela dor, mas também pela superação. Ele também refez a vida. Conheceu alguém novo, uma mulher gentil, advogada, da idade dele. Ela o trata bem. Ele merece. Minha mãe faleceu 4 meses após a sentença. Fui ao enterro. Patrícia também estava lá. Nos olhamos de longe, não conversamos, não nos abraçamos, apenas existimos no mesmo espaço, compartilhando a dor da perda. Foi a última vez que a vi. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter sido tão dura, tão implacável, tão vingativa, e a resposta é não. Porque eu aprendi algo naquele dia, quando abri a porta do banheiro e vi meu mundo desmoronar. Você ensina às pessoas como te tratar. Se eu tivesse perdoado, se tivesse sido compreensiva, se tivesse deixado passar, eles teriam me destruído, teriam pegado tudo e depois teriam seguido em frente, felizes, enquanto eu ficava com as migalhas da minha própria vida. Eu me recusei a ser a vítima, me recusei a ser a mulher patética que perdoa e esquece. Em vez disso, escolhi ser a mulher que luta, que não abaixa a cabeça, que não aceita migalhas quando merece o banquete inteiro. Hoje, 3 anos depois, olho para trás e vejo tudo com clareza. A dor ainda existe, claro. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas ela não me define mais. Sou mais forte, mais independente, mais eu mesma do que jamais fui nos 32 anos de casamento. E se você está passando por algo parecido, se está sendo traído, manipulado, enganado, meu conselho é simples: não tenha pena. Não seja compreensivo demais. Não deixe que usem sua bondade contra você. Pegue as provas, contrate o melhor advogado, lute, com unhas e dentes, pelo que é seu, pelo que você merece, pela sua dignidade, porque no final ninguém vai te defender a não ser você mesmo. E às vezes a melhor vingança não é nem a vitória no tribunal, é a vida boa que você constrói depois que tudo acaba. É acordar todos os dias sem sentir aquele peso no peito, é sorrir de verdade. É viver de verdade. É trancar a porta da traição por fora e seguir em frente sem olhar para trás. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, as pessoas precisam saber que não estão sozinhas, que é possível recomeçar, que é possível vencer. Nos vemos na próxima história.